Muito bem, olá. Vamos à lição número 13, a parte de segunda-feira, falando sobre o crisol que Jesus passou e como ele foi, assim, uma pessoa que superou a rejeição. Não é fácil ser rejeitado. Jesus veio com uma missão de ajudar as pessoas a salvar o mundo e foi rejeitado desde a sua infância, com uma perseguição, assim, que quase lhe custou a vida. Por isso, Jesus, no meio do desprezo, teve uma reação que nós temos que aprender, essa reação de Jesus, tá? A rejeição humana hoje tem provocado muitas feridas emocionais e até vidas perdidas nesse mundo. Um moço que estava voltando da guerra ligou para o pai e disse: papai, eu estou voltando da guerra e eu queria que o senhor soubesse que tem um amigo meu que perdeu uma das pernas e um dos braços. Eu gostaria de levá-lo para casa para que nós pudéssemos cuidar dele. O pai disse: filho, olha, eu acho que ajudar nós podemos, mas morar em casa, ser uma pessoa da família, uma pessoa mutilada desse jeito, não vai dar certo, filho. Vamos perder nossa privacidade, vamos ter que estar cuidando, levando essa pessoa para lá e para cá. Eu acho que não é bom. Mas, papai, filho, volte você. Se quiser trazer o seu amigo, traga, vamos dar uma ajuda e vamos mandá-lo para algum outro lugar. Mas ele não pode ficar aqui, sinto muito. Tá bom, papai, o senhor sabe, eu estou voltando para casa então. Quando foi no dia seguinte, o filho não voltou. O pai esperou, a mãe esperou também, o filho não voltou. 3 dias depois, receberam um telefonema, era a polícia de uma província americana, dizendo que o filho deles havia se matado e estava num hotel à beira da estrada, numa pequena cidade. Eles foram até lá, reconheceram o corpo, era o filho, e tomaram um susto. O filho estava com a perna cortada e o braço decepado. Ele, com os ferimentos da guerra, estava nessa situação. E ele ligou para o pai para saber se os pais iam cuidar dele. E a rejeição fez com que ele perdesse o gosto pela vida. A rejeição ela é muito assim, dolorida para quem é rejeitado. A pergunta número 3 diz assim: considerando que Jesus é o Criador, como podemos entender o que ele sofreu para salvar a humanidade, principalmente a sua rejeição? Vamos ver os versos bíblicos. Mateus 12, 22 a 24 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus foi rejeitado pelos fariseus, que eram uma classe dominante na época de Jesus, guardiões da lei, como eram chamados. Lucas 4, 21 a 30. Então, Jesus começou a dizer-lhes, ele estava na sinagoga, pegou o livro de Isaías, começou a ler. E ao terminar diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: não é esse o filho de José? E ele lhe disse, sem dúvida: vós me direis esse provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Faça também aqui na tua terra alguns dos milagres que tem feito em Cafarnaum. E disse Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel nos dias de Elias, quando o céu ficou fechado por 3 anos e meio, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma das viúvas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E todos, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume de um monte onde a cidade estava construída, para dali o precipitarem no abismo. Ele, porém, passando entre eles, retirou-se. E Jesus foi rejeitado pela sua própria família, pelos seus próprios conterrâneos. João 8, 58 e 59, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, para a pergunta, compreendendo que Jesus é o Criador, como podemos entender o que ele passou sendo rejeitado pelo seu povo? Explicando, ou a resposta: Jesus era o Criador, foi o Criador e é o Criador.
Mas ele foi perseguido e incompreendido entre os seus parentes. Foi ameaçado e humilhado e mal interpretado pelos religiosos da época. Jesus só pensava no bem das pessoas, e mesmo ajudando a muitos, as pessoas distorciam suas palavras e alguns interpretavam mal o que ele dizia. Mesmo com toda essa rejeição, Jesus agiu com aquele povo como um pai age com um filho rebelde, estendendo a mão porque eles estavam precisando de salvação. Pergunta número 4. Como Jesus reagiu à rejeição que ele sofreu? Qual o motivo principal dessa rejeição? Mateus 23, 37 diz assim, Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e tu não o quiseste. Então, para a pergunta, como Jesus reagiu à rejeição que sofreu? Jesus sentia-se triste pela rejeição da salvação que estava oferecendo e das consequências desse ato impensado por parte do povo. Quando o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o. Aquilo doeu em Jesus. Quando Jesus andava pelo caminho levando a cruz para o Gólgota, as pessoas zombavam dele. As pessoas que ele havia ajudado, as pessoas que ele havia repartido o pão, que ele havia curado os seus doentes. Jesus então foi escarnecido e foi rejeitado. Por isso, um homem que estava sendo levado como assim prisioneiro, ele tomou uma bofetada. E o outro que estava do lado dele começou a zombar dele. O prisioneiro disse, meu amigo, dói mais uma rejeição do que uma bofetada. E é uma verdade. Toda rejeição causa uma dor emocional em quem é rejeitado. Principalmente se a pessoa está fazendo o bem e existe incompreensão e rejeição. Jesus sentia-se triste porque sua intenção era de salvação. Hoje, a rejeição causa em nós uma ferida muito grave, que dificilmente as pessoas conseguem assim se recuperar. Eu me lembro que na minha igreja havia um pregador e ele falava de um jeito assim interessante, como se fosse um radialista. E as pessoas zombaram dele uma vez e diziam assim, você prega igual o Gil Gomes. Você é o Gil Gomes? E ele foi ficando chateado com isso. E um dia ele disse, nunca mais eu vou pregar. Hoje está fora da igreja. Eu estive numa semana de oração, alguém levou esse moço na semana de oração. Eu fiz um apelo ao coração dele. Ele disse, olha, com a rejeição que eu sofri, dói até hoje. E não voltou para a igreja. Veja que, quando é triste, quando você está dando estudo bíblico para uma pessoa, e a pessoa chega uma hora e fala assim, não quero mais. Como assim você não quer mais? Eu não quero mais, enjoei, não quero mais. É o seguinte, pode parar, tá? Você está me enjoando, você está sendo inconveniente, não vem mais aqui, tá? Pode ir embora. Poxa, você fica chateado, você está fazendo bem, levando salvação, e a pessoa rejeita. Então, Jesus sofreu essa rejeição, mesmo assim, ele continuou a sua missão, porque era de salvação. Por isso, quando os judeus rejeitaram a Cristo, rejeitaram também a base de sua fé. E por outro lado, o mundo cristão de hoje, que tem a pretensão de ter fé em Cristo, mas rejeita assim a lei de Deus, comete erro semelhante a que os judeus do passado estavam cometendo. Hoje, a cristandade diz que ama Jesus, que a salvação é pela graça. Só Cristo salva, mas não guarda a lei do Senhor. Isso é como se estivesse rejeitando Jesus. É como se eles estivessem praticando o mesmo ato impensado dos judeus do tempo de Jesus. Vamos pensar em aceitar Jesus. Vamos pensar em aceitar aqueles que erram perto de nós, aceitar aqueles que são deficientes, porque isso é o papel de um cristão, de uma pessoa que é semelhante a Jesus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Coloca, Senhor, essa verdade em nosso coração. Possamos impedir a rejeição daqueles que te amam. Pai amado, se formos rejeitados, dá a tua bênção, o teu poder, o teu conforto. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada e um continuar de semana com muita glória e muita luta, mas vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.